Bem, bom dia a todos e a todas. Dando continuidade ao prosseguimento da programação do 11º Incult, teremos agora a apresentação da palestra intitulada Estresse Hídrico em Gramíneas Forrageiras no Semiárido. Ela será apresentada pelo professor Dr. Hudson Cavalcante Silva. Uma breve introdução sobre a vida do professor. Ele é graduado em zootecnia pela Universidade Federal de Alagoas, aqui no campus de Arapiraca. Tem mestrado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, Jaboticabal, com ênfase em nutrição de ruminantes, e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Possui experiência principalmente na área de forragicultura e pastagem e bovinocultura de leite. E atualmente ele é professor do Instituto Federal de Alagoas, do campus Piranhas, assim também como é diretor estadual da Associação Brasileira de Zootecnistas aqui do estado de Alagoas. Bem, vou passar a palavra para o professor Hans, para ele começar os trabalhos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui dando continuidade ao dia, né, continuando o evento, no primeiro dia do Incult, iniciando as palestras, e nesse início nós teremos palestras voltadas para a produção de plantas forrageiras, né, para o semiárido, enfim, de forma geral, e nós, em seguida, sobre energia solar. Então, hoje à tarde, nós vamos ter algumas palestras mais voltadas para, vamos dizer assim, produção vegetal, produção de forragem, né? Então, hoje, eu vou ministrar a palestra sobre estresse hídrico em gramíneas forrageiras no semiárido nordestino, que essa palestra era para ser apresentada pelo professor Felipe, mas, infelizmente, não teve como, o professor não teve alguns contratempos e não pôde, e aí eu fiquei incumbido com essa tarefa de trazer para vocês, espero que à altura, né? E teve uma pequena modificação de horário quanto à palestra da professora doutora Janaína, que será de 3h20. Vamos lá, né? Então, para começar, falar um pouco sobre estresse hídrico. Em relação ao conteúdo programático da palestra, da apresentação, nós temos o conteúdo, né? Caracterização, né? Uma caracterização edafoclimática da região semiárida. Vou falar um pouco sobre aspectos fisiológicos e bioquímicos, né? Relacionados ao estresse hídrico. Adaptação versus resistência, no caso, planta adaptada e resistente, no caso. Cultivares utilizados no semiárido. Só citar alguns, porque vai ter a palestra mais à frente que vai falar sobre gramíneas para o semiárido, pesquisas recentes, né, perspectivas e considerações finais. Então, para início de conversa, vamos dizer assim, né, como é o solo do semiárido? Né? Tenho certeza que muita gente já ouviu a resposta. Né? Como é o solo? Como é o solo do semiárido? Né? Todos têm uma palavra, uma resposta pronta e acabada. É um solo raso e salino, como se o semiárido fosse basicamente isso. A característica básica do solo fosse essa, um solo raso e salino. Eu trago logo de início, porque é uma questão que eu fico muito indignado quando eu ouço essa resposta. Então, aqui é basicamente isso. Já se considera que é raso, como está na imagem aqui de Mauro Carneiro, né? Essa foto de Mauro Carneiro. E salino. Então, resumindo, os solos do semiárido como se fosse só isso. E claro que não é. Nós não podemos generalizar, né, nada, porque é um complexo, é uma heterogeneidade muito, muito grande. E que capim posso utilizar no semiárido? Outra questão, né? Quem trabalha com forragicultura sempre ouve, o que é que eu posso plantar? O que é que eu posso utilizar? Né? Como se fosse receita de bolo, como se fosse
algo muito simples de se falar, de se colocar, né? E ainda tem a questão de sempre de praxe, só diz assim, só dá palma ou só dá bufa, né? Aí tá o capim bufa, que, claro, é um capim adaptado, né, às nossas condições semiáridas e que sustenta muitos animais. E aí vocês já percebem tá a imagem na inflorescência, com inflorescência, e esse capim sempre que surge, que chove, ele emite inflorescência constantemente por conta de sua adaptabilidade, sua adaptação ao ambiente. Né? E também não posso deixar de lado a palma, né? A palma não é uma gramínea, mas é uma planta forrageira que é extremamente adaptada, né? Passou por um processo aí de adaptação do seu metabolismo para sobreviver em ambientes semiáridos, né? Então, basicamente, nós vemos no meio de comunicação e algumas pessoas falando que é isso, é búfalo e palma. Não é bem assim. Como hoje o pessoal trabalha, né? Usa até um termo, cardápio forrageiro. Então, realmente um cardápio. Nós temos diversas opções, N opções, que vai se adequar para diferentes situações, diferentes ambientes, diferentes solos. Cada caso, como se diz, é um caso. Não posso generalizar. Então, eu posso utilizar um pânico máximo, um açaí. O pessoal está usando muito, já está começando a difundir muito no Médio Sertão. Então, tem várias cultivares que é passível de ser utilizadas. Porém, poucas pesquisas feitas, realizadas com esses recursos genéticos. E aí, será que é só isso? Né? Então, voltando para a questão do solo, né? Nós temos aqui o mapa de solo de bioma Caatinga. Então, aí dá para perceber nessa imagem da Embrapa, né, que é um mosaico de tipos de solo. Então, uma heterogeneidade muito grande, né, uma variedade muito grande de solos. Então, não tem como indicar uma cultura, não tem como, de forma geral, né, essa aqui, pronto, acabou. Não. Tudo tem que ser avaliado, analisado, né? Principalmente análise de solo, primeiro passo, para poder começar a implantar alguma cultura. Então, dá para perceber que muito tem se difundido de forma equivocada essa questão de caracterizar o solo de uma forma geral no semiárido. Então, o solo é um elemento importante, né, para gerenciar o recurso água, expressar o potencial genético das espécies, minimizar a degradação dos recursos naturais e maximizar o potencial do fator clima. Então, note que o solo ele é a base. Ele é a base, é o recurso que ele armazena água, né, para a planta expressar seu potencial. Então, se o solo não tem uma capacidade de campo, uma capacidade de retenção de água adequada, então provavelmente o estresse vai ser maior, vai ser mais rápido, vai ser mais severo na planta. Então, por isso que estou trazendo aqui, focando também o solo. Porque o solo, a caracterização do solo é importante para o entendimento e desenvolvimento da cultura. Aqui nós temos um material, Caderno de Semiárido, Solos do Semiárido do Brasil, que mostra muito bem essa heterogeneidade e eu fiz alguns recortes para trazer para vocês. Então, nós temos aqui o perfil do solo, lata solo amarelo e textura média, aqui em Olho d'Água das Flores, a imagem mostrando em Olho d'Água das Flores. O tipo de textura, a profundidade, veja que a profundidade tem solo que não é tão raso assim. Lata solo vermelho, amarelo, textura média, no sertão aí de Pernambuco. Então, tem vários recortes aqui. Lata solo vermelho, textura argilosa, e aqui no município de Arapiraca, ó a profundidade. Aqui já mais raso, né? O perfil neossolo litolítico,
em textura média, muito pedregoso, né? E aí, na Bahia, no município de Rodelas, na Bahia. Então, note as diferenças dos tipos de solo no semiárido. Neossolo litolito, no município de Pedra Branca, Bahia, na Bahia, em Pernambuco, aqui, na divisa. Neossolo litólico, né, município de Sertânia, Pernambuco. Então, aí sim, solo com rocha, né? A profundidade, aqui em Petrolina, um perfil de argissolo amarelo irrigado no projeto Nilo Coelho, em Petrolina, com 1,80 m de profundidade. Então, olha a variedade, olha a quantidade de tipo de solo. Argilossolo amarelo no município de Juazeiro, na Bahia, a profundidade. Então, capacidade diferente de retenção, a capacidade de campo, então, N tipo de solo. Perfil luvsolo crômico em relevo plano no município de Rodelas, Bahia. Aqui, no município de Batalha, Bahia, na Bahia também, um perfil de luvsolo crômico. Um perfil de neossolo quartzônico no município de Glória, na Bahia. Neossolo quartzônico no município de Petrolina. Aqui eu vou passar só para vocês terem uma ideia a profundidade do solo, de classificação, tipos de classificação do solo, tudo isso no semiárido. E aqui, os solos mais rasos, né? Então, notem que nós temos uma heterogeneidade muito grande de tipos de solo, né? E tem que se ter o cuidado para entender, para compreender, avaliar o tipo de solo, né? Análise de solo, todos os aspectos que serão base para a implantação, para a exploração de gramíneas. E aí, o solo em si já é a peça-chave, né, para diminuir, vamos dizer assim, ou não, o estresse hídrico, uma vez que ele tem sua capacidade de retenção de água para a planta ir utilizando e expressando seu potencial. Em relação ao clima, o clima semiárido no interior da região Nordeste, em média, a precipitação acumulada inferior à média aí de 600 milímetros no ano. E no norte da região, do Nordeste, a área que abrange a maior parte do semiárido, o período chuvoso ocorre entre os meses aí de fevereiro e maio. E a estação seca ocorre, na maioria da parte da região, entre os meses de agosto e outubro. E utilizando-se como critério para avaliar a vulnerabilidade climática da região, o percentual de dias com déficit hídrico para o período de 1970 a 90, o semiárido apresenta aí um déficit hídrico em pelo menos 70% do ano, então dura de 70%. Aí nós temos uma imagem do mapa de precipitação do período de 1961 a 90, né? E em dias com déficit hídrico de 70 a 90, então nós podemos observar na imagem à esquerda aqui a precipitação e à direita a porcentagem de dias com déficit hídrico. Então, essa parte vermelha aqui é a porcentagem de dias com déficit hídrico bem amplo, vamos dizer assim. Em relação à precipitação, nós podemos observar aqui, de acordo com nas regiões, né, o ambiente que mais sofre, vamos dizer assim, né, com chuvas mais concentradas em um curto período de tempo, podemos dizer assim, que às vezes chove, mas chove em um curto período de tempo, aqui, os primeiros meses do ano, né, aqui mostrando um gráfico da cidade de Patos, né, com chuva distribuídas basicamente em 3 a 4 meses. E aqui, né, um gráfico com a temperatura em Caicó, Rio Grande do Norte, temperatura média e precipitação. Só para evidenciar os meses de fevereiro, março e abril, onde tem maior precipitação e depois a queda. E aqui é importante salientar, né, compreender a importância de manejar os recursos, né, hídricos. Manejar para que a planta ela protege, que ela
vá mais à frente, sofra mais para frente, vamos dizer assim, com o estresse hídrico, né? Uma vez que o proprietário, o técnico, precisa utilizar da melhor forma possível para armazenar, né, um planejamento forrageiro, para que diminua essa susceptibilidade ao clima, à estação seca que aí é prolongada na nossa região. Tem aspectos fisiológicos e bioquímicos, né, em relação ao estresse hídrico. Então, na agricultura é quando as plantas demandam determinada quantidade de água, mas o solo não tem para suprir. Então, aí elas têm seu crescimento, seu desenvolvimento comprometido, né? Aí começa a desenvolver reações bioquímicas, né? Através de produção de radicais, de radicais livres, com estresse oxidativo, enfim. E aí começa o processo de morte, vamos dizer assim. Então, todas as plantas necessitam de água para desenvolver e produzir. Então, sua falta pode, em casos leves, afetar o crescimento e reduzir a produção. E em casos extremos, pode ocorrer até a morte da planta. Então, de acordo com o manejo, né, aí atrelado ao solo, planta e o manejo do produtor, né, às vezes a planta já está debilitada com estresse hídrico e o produtor realiza um manejo intenso, um manejo severo, ou seja, uma desfolha, baixa o pastejo, né, intensifica o pastejo e aí acaba consumindo meristema apical, começa a ter um prejuízo que vai ser deletério para a planta. E aí, ao invés de ela se manter ali naquele período de estiagem, ela vai morrer, vai chegar à morte, né? Comprometendo o desenvolvimento dela no período chuvoso. Então, ainda continuando do estresse hídrico, os mecanismos de resistência à seca podem ser divididos em escape, né? E aí são três: o escape, o retardo e a tolerância. Esses três mecanismos são atribuídos aí de resistência à seca. Então, no primeiro, as plantas adotam estratégias de fuga, né, no escape, apresentando rápido desenvolvimento fenológico e alto grau de plasticidade, sendo capaz de completar seu ciclo de vida antes do déficit hídrico torne severo, o bastante para provocar o dano fisiológico. Então, a planta, nessa situação de escape, né, é o que acontece, alonga logo o colmo, emite inflorescência, tem toda uma mudança na sua plasticidade, né? E aí é uma situação para que ela perpetue a espécie, é o intuito de reproduzir. Então, esse é o primeiro mecanismo, né, de resistência, e aí é o escape ou fuga. O retardo no caso da desidratação, a manutenção do tugor, né, e volume celular, tanto pela absorção de água, quanto pela redução da perda por transpiração, através de fechamento dos estômagos, ou por vias não estomáticas, como a cutícula. Então, estratégia, né, de fechamento dos estômagos, para que não haja uma desidratação acelerada. Então, a planta ela consegue acionar recursos, né, bioquímicos e fisiológicos para que diminua essa agressividade do tempo, né, da perda de água. Né. A tolerância à seca, né, um mecanismo que permite à planta manter o metabolismo, mesmo com a redução do potencial hídrico dos tecidos. Tem uma tolerância aí, algumas plantas conseguem essa tolerância com o tempo também se adaptando no ambiente. Então, devido principalmente ao acúmulo de solutos compatíveis ou osmóticos, proteínas osmoprotetoras, a capacidade antioxidante. Então, assim como um animal, quando ele é agredido, quando ele passa por uma situação de estresse, vem a reações, até na própria respiração celular, vem a produção de radicais livres, que vai fazer um efeito deletério no organismo, nos tecidos, a planta também sofre por isso, né? Ela está ali susceptível à desidratação, à morte, vamos dizer assim, né? Está num estresse, um estresse extremo,
e ela produz também substâncias nocivas a ela mesma, a tecidos. Aqui, aspectos fisiológicos e bioquímicos, a água, né, é o principal doador de elétrons. Então, está aqui a fosforilização oxidativa, né, e essa fosforilização oxidativa mostrando que a principal, que a água aí é o principal doador de elétrons. E aí, quando tem essa baixa quantidade de água, que tem todos os mecanismos desenvolvidos, empenhados na planta, e que não dá, não chega, não é suficiente, aí começa o efeito cascata. Então, o fechamento do estômago impede a entrada de dióxido de carbono, ou seja, já impede a fotossíntese, né, naturalmente. A abscisão foliar, para perder menos água. Então, a abscisão foliar, né, ela começa a ter uma morte da folha, e aí, para não perder tanta água. Diminuição de folhas. E aí nós temos a deficiência hídrica afeta todos os aspectos de crescimento da planta, né, incluindo a anatomia, a fisiologia e a bioquímica. Então aí, né, ilustrando os estômatos como uma estratégia para diminuir essa deficiência hídrica. Nós temos a serosidade, como está aqui nessa cartilha com o capim elefante. A serosidade é uma das características também que reduz a cutícula. E aqui, na outra imagem, da empresa Wolf Semente, nós temos a pilosidade. Então, são estratégias, são estruturas que favorecem a redução de perda de água e estresse. O estresse hídrico, no período vegetativo, reduz a área foliar. Então, o estresse hídrico faz com que haja essa redução de área foliar. O teor de clorofila nas folhas também diminui, né? Diminui esse teor de clorofila nas folhas. A interceptação de radiação foliar diminui por conta das folhas, da estrutura da folha, da morte das folhas. A condutância osmótica e a taxa fotossintética também diminui. Então, tem efeitos cascatas que vai até a morte da planta. Aqui está alguns aspectos, né, que favorecem a persistência. E o que seria a persistência, né? A persistência seria o quanto aquela planta permanece no sistema, o quanto ela resiste a efeitos adversos, vamos dizer assim, agentes estressantes, né? Clima, temperatura, baixa quantidade de água no solo, enfim, vários efeitos, vários agentes estressantes. Eu trago aqui as imagens, né, mostrando uma plantação de milho. A parte superior, a imagem superior, dá para notar uma cobertura, né? O solo coberto, palhada, matéria orgânica no solo, protegendo, reduzindo a perda de água, favorecendo a manutenção da água no solo. Então, reduz aí, né, a perda de água, a evaporação, né, e faz com que o milho ele não fique tão susceptível ao estresse hídrico, caso não seja irrigado. E a parte de baixo aqui, a imagem de baixo, nós podemos observar um milho com a folha dobrando, né, com estresse hídrico, em um veranico, em um período que pode ser crucial para o enchimento dos grãos, enfim, para o desenvolvimento da planta. Então, práticas conservacionistas, elas estão diretamente ligadas, né, à redução do estresse hídrico, assim como o solo, a profundidade do solo, características do solo, a capacidade de campo, também está extremamente ligada e relacionada aí com a persistência dessa planta no sistema. Então, em relação a o que é resistente e o que é adaptado. Então, nós temos aqui um exemplo, só citando um exemplo, uma gramínea que ela fica no sistema ali, ela seca, né? Ela tem um período ali de senescência e fica
na dormência ali, e vem a chuva, ela rebrota. Então, ela é resistente. Ela está ali no sistema, ela é resistente, ela resiste naquele ambiente. A palma é, de fato, adaptada. Ela desenvolveu estruturas, metabolismo para suportar o ambiente em que ela vive. Então, isso aí, resistente e adaptado. O que é que nós precisamos explorar, né? Os recursos genéticos que são resistentes e que são adaptados também. Então, nós temos diversas cultivares no mercado que não tem conhecimento, não se tem conhecimento, pesquisas sobre a persistência delas no sistema, no semiárido, né? Pouco se conhece, um ou outro trabalho tímido, às vezes em casa de vegetação, enfim. Aqui eu trago um trabalho do meu grupo de pesquisa no IFAL, no Campus Piranhas, e aqui é a eficiência agronômica de gramíneas tropicais no semiárido. Aqui nós utilizamos o capim, o pânico máximo Zuri, o Tanzânia, né? Braquiária piatã, basilisco e o capim búfalo. E aí nós temos a linha azul aqui, é a precipitação. Então, notem que em toneladas por hectare, aqui nos meses do ano, começando em junho, e aqui foi 2 anos em seguida, só que aqui só tem a avaliação de 1 ano, né? Nós fizemos sobre ano, e aqui vem a chuva, e em seguida a produção, forragem. E aí, note que capim, o Zuri no primeiro ano, no primeiro corte aqui, né? Os cortes, aqui são cortes, esses coloridos. O Zuri teve um corte modesto, 2 toneladas por hectare, depois foi para 4,5, um outro corte. Enfim, o Zuri se destacou e só basicamente folha, quando foi realizado o corte. Já o Tanzânia alongou como, emitiu inflorescência, apresentou todas as características de estresse hídrico, né? E aí as outras cultivares também desenvolveu. Então, só para ilustrar aqui, nós utilizamos em sequeiro, né? Essas cultivares, né? E elas, de um ano para o outro, secaram, depois rebrotaram, e, assim, mostrando uma certa persistência, né? Claro que não teve a produção como se for uma produção como seria irrigado ou em outro bioma, vamos dizer assim, mas que mostrou-se persistente, né? E se destacou aqui, pelo menos com características morfogênicas e estruturais, o capim, o Tanzânia. E aqui ele está a imagem período seco, né? E o período chuvoso. Então aí só para verificar a persistência. Aqui eu trago alguns trabalhos relacionados ao estresse hídrico. Então aqui Dias Filho, colaborador de 1989, avalia as respostas morfológicas e produtivas de capim tobiatã submetido à condição de estresse hídrico. E aqui a produção de matéria seca, em parte aérea e a parte orgânica da raiz, em raízes distintas, destinadas aí em capim tobiatã, submetido em 3 regimes de umidade. E aí em 7, 14, 21 e 28 dias com capacidade de campo, estresse hídrico constante e estresse hídrico progressivo. E aí, logicamente, né, quanto mais tempo, ou quanto menos água, quanto maior o estresse, menor aí a produção em gramas de matéria seca por vaso. E ainda no mesmo trabalho, os níveis de umidade, de capacidade de campo, 45%, estresse hídrico constante, 29% da água do solo, e o estresse hídrico progressivo de 37, 33, 29, 27% de água no solo, houve efeito negativo do estresse sobre a taxa de alongamento. E as plantas que desenvolveram sob menor disponibilidade de água, o estresse constante, apresentaram melhor capacidade de se desenvolver em condições de estresse hídrico do que as plantas que iniciaram com crescimento em condições favoráveis. Então, a planta que já vinha no estresse desde o início,
ela desenvolveu bem. Já a planta, que vinha numa condição favorável e começou a passar por um estresse, ela teve um comprometimento, teve um estresse maior ainda. Ainda do trabalho de Dias Filho, o estresse hídrico afetou negativamente o número de folhas, é aquela característica de estresse que eu tinha falado no início, né? Reduziu o número de folhas. As plantas submetidas ao estresse progressivo diminuíram o número de folhas por planta a partir de 14 dias, em decorrência principalmente das folhas mais velhas estarem morrendo na senescência, na acelera a senescência. Parece que esse adiantamento do processo de senescência e consequência da competição é consequência da competição por água e pode estar associada à ação de hormônio, do hormônio etileno, no processo de abscisão, de morte da folha. Aqui o trabalho de Coutinho, colaborador de 2020, ele traz o crescimento e produção de capim-maçai sob déficit hídrico, e aí esse déficit hídrico aí, em torno de rega de 2, 4, 6, 8 e 10 dias, né? E aí as características de número de folha viva, índice área foliar, enfim, relação lâmina-colmo, vai diminuindo com o intervalo, claro, do turno de rega. E aí, aqui o mesmo trabalho de Coutinho, e ele traz a produção, que é interessante, né? A produção de matéria fresca, matéria seca, matéria verde. Então, aqui a produção de 23,64, com 2 dias de intervalo, depois cai para 10, a queda brusca de 2 para 4 de intervalo de irrigação, depois 3,77, 4,2, 2,06. Então, matéria seca aí, claro, dá para perceber a desidratação pelo estresse, né? De 30,28 até vai para 84,09, ou seja, um feno, né? Já estava um ponto de feno. Aqui a dinâmica sazonal na produção de biomassa herbácea em área de gramínea do semiárido do Brasil, segundo o Palácio Colaboradores 2019. Aqui, o Palácio de Colaboradores, eles fizeram um estudo durante 8 anos. Eles pegaram aqui só o Andropogon gaionus, né, para avaliação durante 8 anos. E a produção correlacionada com a precipitação, como está aqui a produção em verde, precipitação em azul, fevereiro, março e abril de cada ano. Juntou só os meses de precipitação para ver o desenvolvimento do Andropogon. E aí verificou-se que há predominância de eventos, né? No caso, 66,3%, com baixa produção de biomassa, em média de 1.929,3 quilos por hectare, né? Baixíssimo Andropogon, e em função de baixas precipitações e ao estresse hídrico, comum em regiões semiáridas. Então, nota-se que essas cultivares, Andropogon, capim-bu ou búfalo, né? Alguns, eles têm uma característica de baixa produção, né? Por conta intrínseco à espécie, as condições climáticas, enfim. E aí fica, vamos dizer assim, brecha para pesquisa em relação a outras variedades que sejam um pouco mais produtivas ou mais produtivas em sequeiro mesmo. Então, as maiores produções de biomassa são registradas durante a época de floração da gramínea, que acontece no final do período chuvoso, e os dados informações obtidos no estudo auxiliam o entendimento dos processos hidrológicos subsequentes, que foi outros trabalhos que ele fez posterior. E em relação a considerações finais, né, se faz necessário pesquisas voltadas para a compreensão do efeito do estresse hídrico em gramíneas potencial para o semiárido, ou seja, durante a busca que eu fiz, pouco eu encontrei na literatura sobre estresse hídrico em gramíneas semiárido. Quando encontra, como vocês viram, são trabalhos em vasos, são trabalhos que não têm um cunho tão não tem aplicabilidade, é carente, né? Então, de forma geral, ainda há muito que se estudar e muito que se pesquisar em relação a gramíneas para o semiárido.
A região semiárida possui características importantes para a produção durante todo o ano, com baixa aplicação de técnicas e a geração de conhecimentos voltados para a realidade regional para que um maior desenvolvimento ocorra. Então, esse ponto é importante, né, que nós temos em mente em diversos outros ambientes, diversos outros biomas, né, falando quando se fala do bioma Caatinga, tem temperaturas durante o ano baixas e que a gramínea não cresce. Abaixo de 15 graus, abaixo de 14 graus, não cresce, né? Estaciona, né? Fica ali. E nós não, nós temos o sol e temperatura o ano inteiro, né? Só precisando de aplicar tecnologias, de utilizar recursos de forma satisfatória, né? Que seja possível ser utilizado e explorado para o nosso ambiente. Nós tivemos a aplicação de tecnologias que muitas nós temos, não aplicamos, mas temos, né? Como tecnologia de convivência com o semiárido, questão de manejo de recursos hídricos, entre outros, nós vamos longe. Então, pesquisas sobre novas cultivares de gramíneas sobre sistemas integrados, voltados para o semiárido, né? São necessárias, então, pesquisas de sistemas de integração, né? Práticas conservacionistas é extremamente importante, né? Aí eu coloco uma situação que muito se faz em outros biomas que são celeiros de commodities, né? E nosso bioma Caatinga, nós não vemos sistemas integrados, técnicas, modelos de sistemas integrados, né? E é extremamente importante. Práticas conservacionistas, sistemas integrados, tudo que venha a contribuir com a sustentabilidade do ambiente, da Caatinga, do semiárido. Então, temos muito que fazer, temos muito que entender para fazer. Então, é isso. Acho que falta um minutozinho para os 40 minutos. E muito obrigado. Qualquer dúvida, nós abrimos para as perguntas agora. Bom, retornando aqui. Meus parabéns pela apresentação, estava excelente. Um trabalho fascinante, essa questão da pesquisa com gramíneas no semiárido. Deixa eu ver se tem algum questionamento aqui. O professor José Crisólogo pergunta quais as espécies que você trabalhou no semiárido. Bom, professor, eu trabalhei com pânico máximo, o Zuri, o Tanzânia, o capim buffel, né? O Sensus ciliaris, né? O áridos, o braquiária brisanta, cultivar basilisque. Eu trabalhei com o buffel, com a palma, né? E aí, consociado, já estou no segundo ano, com 3 genótipos de palma consociado ou não com o buffel, com capim buffel. Que mais? Sim, tem alguns outros trabalhos. Mas, assim, eu estou avaliando vários gêneros, né? E aí cultivares dentro desse para verificar quais são persistentes, né? Quais apresentam características interessantes. Uma vez que alguns, eles colocam fluorescência, né? Emite só a longa como, apresentam características, plasticidade, né? Desenvolve tem uma plasticidade que dá para ver que é um estresse, né? Não é uma característica desejável. Já outros
apesar de não produzirem tanto, mas eles apresentam características desejáveis, uma alta quantidade de folha, né? Ele rebrota tranquilamente, não tem aquela mortalidade como outros. Então a gente precisa conhecer, precisa testar, quando a gente vai numa empresa, coloca lá tem assim, resistente à seca, não, sem dados, não tem conhecimento. Então isso é que a gente precisa sanar, né? Então é isso. Certo. Lázaro Brito pergunta qual o fator limitante para a produção de forragem aqui no semiárido. Pergunta bem. Fator limitante para a produção de forragem. Forragem do semiárido. Eu vou arriscar que é falta de conhecimento. Falta de conhecimento e creio que seja isso, falta de conhecimento dos recursos e de planejamento. E o que mais pesa é o planejamento, que aí cai no conhecimento, porque quando você faz um planejamento no período chuvoso, você consegue ter estoque para uma estiagem até prolongada. Você pode planejar para 2 anos, né? Então, meus alunos sabem, eu coloco isso para fazer planejamento para 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, a gente tem que saber planejar. Tem uma época que tem chuva, então não tem desculpa, né? É questão de saber planejar. Eu acho que é o maior gargalo, é o planejamento. Entendi. No caso, você. Assim, vou dar um adendo, um pitaco meu. Acredito que também tem muita questão do pouco investimento tecnológico por parte de quem tem o poder de fazer isso, né? Que, tipo, vamos dizer que as gerações de conhecimento aqui na região Nordeste, e principalmente na parte de semiárido, não é escassa. Tem muitas universidades, institutos federais que atuam e desenvolvem, estudam esse tipo de trabalho. Você mesmo está estudando aí no Instituto Federal esse tipo de cultivo, de manejo no semiárido. O que falta talvez seja transmitir isso, levar isso ao pequeno produtor, aos grandes, e difundir a questão da tecnologia, né? Dar mais facilidade, digamos assim. Bem. Mas, assim, só mais uma colocação. Como eu venho conversando com vários alunos, enfim, claro que tem N situações, mas tem aluno que sai da graduação e não viu um planejamento forrageiro. Isso é uma deficiência. Como é que esse profissional vai chegar no campo e vai fazer um planejamento, se ele nunca viu, nem sabe direito o que é na graduação? Então, nós temos várias situações, vários gargalos, e vai depender de cada situação para ver onde é que realmente pecou ou não, onde peca, né? Bem, mais uma, só para finalizar, por causa do tempo, né? Aí dessas espécies que trabalhou, foi o Bruno que perguntou, né? Dessas espécies que trabalhou, qual até o momento tem apresentado melhores resultados em produção de matéria seca? É o seguinte, ficaram assim muito próximos, né? Eu falo em relação não de matéria seca, porque ficou muito próximo mesmo. E as adaptadas, as resistentes e as que eu estava testando, comparando. O capinzuri, ele teve uma produção, claro que aquém do seu potencial, por ser em sequeiro, mas ele apresentou uma produção muito boa em relação à estrutura. Então, eu só daria folha aos meus animais, né? Diferente de outros que tinha alongamento de colmo, tinha fluorescência, enfim. Então, assim, o próprio Buffalo, ele ficou com a estrutura cheio, repleto de perfil aéreo. E perfil aéreo tem muito colmo. Então, quando se compara as estruturas, o que é que você está ofertando, acaba que o valor nutritivo pode ser diferente. Às vezes a produção vai ser maior ou igual, mas o valor nutritivo é diferente. Mas eu tenho gostado muito do Zuri. Certo. Bem, acredito que não há mais perguntas, não tem aqui. Bem, então damos encerrada a parte de apresentação do Hanson.
E passamos para a próxima